ela aparecer, durante a mesa e ela entra em algum lugar, né? Porque ela seria, pelo que eu estou vendo aqui, ela seria, depois de mim, a próxima. Se a gente for seguir aquela lista que o pessoal passou, né? Então, tava eu, a Samela, o Leandro e, por último, finalizando a mesa, a Lorena. Então, vamos lá. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Rodolfo. Eu fui designado para coordenar aí a mesa e tal. Quando tiver algum problema ou quiserem fazer perguntas, eu vou tentar ajudar. Vou ter ajuda aí também da Bruna aí, do Clube 2020. Então, assim, vamos dar início à nossa mesa 33, que é Técnica, Ciência e Política. E eu vou iniciar a minha apresentação, né? Então, eu vou começar agora, 11h41. Cada um tem 15 minutos, de acordo com as normas aí do evento. Então, vamos lá, né? Eu sou o Rodolfo Ward, sou doutorando na Universidade de Brasília, fiz o mestrado com a Suzete, como eu estava conversando com a Bruna, e agora estou com o Cleomar Rocha, que também é um dos organizadores do evento, no doutorado também na Universidade de Brasília. A minha pesquisa, ela ainda está em fase inicial, mas eu estou dentro do campo das humanidades digitais, e eu vou apresentar um pouco da minha pesquisa aí, que é a arte e antropologia da técnica e da ciência. Vou compartilhar aqui minha tela. Só um momento. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok, então vamos lá. Arte e antropologia da técnica e da ciência. Essa é uma nova abordagem que eu estou trazendo para a minha pesquisa. A minha pesquisa, para quem me conhece, assim, ela vai em vários campos aí. Então, eu sou um cara que está várias vertentes. Eu tento trazer um pouco do que o Gertz fala, do Clifford Gertz, da antropologia, de uma pesquisa densa, né? Então, é muito bom, assim, para quem escreve, mas na hora de apresentar é um pouco complicado, mas a gente vai dar um jeito aí, vamos nessa. Então, arte e antropologia da técnica e da ciência, né? O resumo, né? Esse artigo pretende trabalhar na intersecção que une os campos da arte e da antropologia, da técnica, mais precisamente a estética, com o objetivo de clarificar conceitos teóricos e empíricos sobre o modo de relação entre humanos e não humanos e como a evolução dos objetos técnicos influi e confluem com a evolução das sociedades humanas, tendo como uma das bases para esse estudo a ferramenta cadeia operatória aliada ao conceito de transecto. Então, as palavras-chave são estética, técnica, cadeia operatória, arte e antropologia. E para iniciar a minha argumentação, eu trouxe uma problemática porque nós estamos cada um nas nossas áreas, e quando vamos adentrar em uma outra área, eu acho isso uma grande complexidade, porque a gente fica preso em algumas caixinhas, né? E até na hora que você escreve um trabalho transdisciplinar e você manda para uma avaliação, existe uma grande dificuldade, porque está todo mundo nesse pensamento de caixinhas. Então, existe uma grande dificuldade de avaliar em seu trabalho. E eu estou trazendo uma problemática que é o que o George Kluber, que é um grande historiador da arte norte-americano, no seu texto A Forma do Tempo, Observação sobre a História dos Objetos, traz uma conceituação incompleta sobre arqueologia e antropologia. E essa problemática, eu trago ela para a gente refletir de como as definições elas são extremamente importantes e, quando elas são incompletas, elas trazem problemáticas dentro do campo da ciência. E aí, nesse caso, como a gente está trabalhando em arte e antropologia, é mais ou menos nessa pegada que eu estou trazendo. Então, assim, quando ele traz algumas definições sobre arte e antropologia, ele traz algumas deficiências nessas definições. Então, assim, o professor do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília diz que a arqueologia trabalha com restos materiais, mas, a partir deles, dependendo do contexto, pode trabalhar questões como troca, ideologia e etc. Já a etnologia não se limita à vida material, pois se centra na comparação de diversas estruturas sociais e cosmológicas, e vai entender a cultura material como integrada a esses sistemas mais amplos.
Para o antropólogo, a história só é percebida em situação, enquanto processo vivido, pois as percepções das experiências individuais são distintas e singulares e têm significados diferentes para cada indivíduo. E nos perguntamos, seriam experiências estéticas? Né? Então, assim, no meu artigo, como eu trabalho a questão estética, eu trago também o anterior, que era o belo, né? A estética, ela é uma disciplina acadêmica, ela passa a ser desenvolvida dentro da academia. Então, antes se pensava o belo, né? O Tartakiewicz, que é um historiador da arte, ele articula o desenvolvimento do conceito de arte desde a época da Grécia Antiga até os dias atuais, né? E para ele, naquela época, a palavra arte tinha um significado muito mais amplo e ela era utilizada de forma coloquial para todos os tipos de fazer, de produção. Então, assim, a palavra músico, poeta, arquiteto não se fazia necessário naquele contexto histórico. Os gregos não utilizavam a denominação artes visuais, música, poesia, arquitetura, como nos dias atuais, porque não necessitavam desses conceitos, pois a divisão do trabalho artístico era diferente e muitas vezes coletivas, como a música e a dança. E não só para os gregos, né? Então, assim, numa próxima etapa do meu trabalho, eu vou trazer também a questão da arte nos povos ameríndios, porque acaba que a gente fica muito centrado nessa bibliografia eurocêntrica e norte-americana, e a gente acaba não desenvolvendo tanto o pensamento latino-americano, e eu acho que essa é uma das pegadas desse evento, né? Essa visão. Então, assim, essa é uma próxima etapa do meu trabalho, que é desenvolver um pouco mais essa questão da arte dentro da cultura ameríndia, principalmente dos povos brasileiros, né? Então, assim, trazendo, mas assim, é lógico que a gente não pode fugir também dos clássicos, né? Então, eu trago aqui para a gente essa questão do Platão, do Aristóteles, né? Então, para o Platão, o belo é o ideal da perfeição. Então, lembrando, nesse tempo, assim, não existe a disciplina estética, a gente tem que trabalhar como o belo. É, então, assim, para Platão, o belo é o ideal da perfeição, podendo ser contemplado em sua essência por meio de um processo de evolução filosófica e cognitiva do indivíduo por meio da razão que lhe proporcionaria conhecer a verdade harmônica do cosmos. Esse processo proporcionaria a superação das ilusões e aparências sensórias do mundo, revelando a sua verdadeira essência. Essa essência, de certa forma, divina, está além das formas físicas e experiências empíricas. Por isso, a arte para Platão é uma distração da verdadeira essência das coisas. Para o filósofo, a arte é a reprodução do mundo, que por sua vez é a representação de ideias no mundo manifesto, e por isso a arte distancia a mente da realidade e, consequentemente, do belo. Então, para Platão, a arte é um empecilho para você se atingir essa essência do belo, né? E Aristóteles, que é seu aluno, e isso é muito legal, que ele refuta totalmente isso. Para Aristóteles, o mundo é belo quando, na sua simples contemplação, enseja a quem o contempla em um instante de vida que vale por ele mesmo, um instante eudaimônico. Isso é o professor Clóvis de Barros que diz. Então, assim, a gente traz essa fala do professor Clóvis, né? E o belo, para Aristóteles, também estaria ligado à natureza. Entretanto, diferente do pensamento de Platão, a arte, a criação humana, assume protagonismo na concepção do belo, uma vez que é o homem que define o que é belo. Ou seja, existe um filtro humano tanto do artista quanto do observador. O filósofo, em sua obra poética, cita pintores e poetas que utilizavam a sua criação artística para potencializar ações humanas, ou seja, o autor, a arte, poderia ainda complementar o que falta à natureza por meio da poética. E a partir da Idade Média, como a gente já citou, né, as disciplinas são. É, os estudos são disciplinados, né? E então disciplinam-se as matérias da arte e possibilitam-se estudos mais detalhados e profundos de cada modalidade artística, dando margem a um maior desenvolvimento individual dos artistas e das modalidades, bem como movimentos artísticos. Então, assim, eu tô correndo, né? A gente só tem 15 minutos. Vou falar bem rapidinho. Alexandre Baumgarten fundamenta a filosofia, é um alemão, um filósofo alemão que fundamenta a filosofia do belo na arte e avança nas discussões de tópicos como a arte e beleza, estabelecendo a estética como disciplina em um campo distinto da investigação filosófica. A ênfase característica de sua abordagem estava na importância do sentimento no ato criativo do artista. E aí um contemporâneo dele, que é o que a gente
estuda bastante, né? E é muito mais famoso que o Baumgarten, que é o Immanuel Kant. São praticamente da mesma época, e o Immanuel Kant Desculpa, não passei minha... Não, tá certo. O belo, para o Immanuel Kant, o belo nasce de um sentimento humano de prazer universal e da capacidade humana de julgar essas informações nos objetos em uma espécie de jogo entre imaginação e entendimento que promoveriam a manifestação do belo por meio das sensações, sentimentos de prazer no sujeito. E aí eu vou para um salto temporal. Desculpa, galera, a correria, mas é porque senão não vai dar tempo de chegar no final aqui. Em um salto temporal, já para o século XXI, a gente já entra na antropologia com o Leroy Gourhan, que explica os diversos componentes dos equipamentos sensoriais dos mamíferos que juntos formam um maravilhoso aparelho de transformação de sensações em símbolos e que tudo no homem é assimilável às diligências do pensamento esteticamente construtivo. Para o autor, o comportamento dos animais, sob o ponto de vista sensorial, pode ser definido por três aspectos: o comportamento nutritivo, o da afetividade física e o da integração espacial. O autor também liga a ritmicidade a questões políticas. A sociedade domina os indivíduos através do condicionamento rítmico, uma espécie de acertar o passo. A uniformização rítmica, a incorporação dos indivíduos numa multidão condicionada em busca de uma uniformidade política, criando o comportamento das multidões que avançam como um só homem. Vou dar um salto aqui rapidinho, galera, porque mesmo senão meu tempo vai acabar. Então, assim, o Leroy Gourhan, ele afirma que a estética se baseia na consciência do homem, na sua capacidade de formar juízo de valor sobre as formas e sobre os movimentos, ou sobre os valores e sobre os ritmos, sendo necessário entender as fontes que ele irá beber para criar sua percepção do movimento e das formas. Então, assim, ainda dentro desse campo da antropologia, a gente vai adentrar aqui na questão da cadeia operatória e do debate sobre técnica e tecnologia. Então, dentro da cadeia operatória, os discursos são produzidos pelos usos, os artefatos, sejam obras de arte ou produtos das novas tecnologias. Não são mais somente testemunhas, reflexos ou significantes passivos, mas sim os atores da vida social, e isso às vezes de maneira não metafórica. Então, assim, para a antropologia, a questão da cadeia operatória, ela está muito ligada à estética, e todos os objetos devem ser estudados, primeiro, em si mesmos, segundo, em relação às pessoas que deles se serviram, terceiro, em relação à totalidade dos sistemas observados. Isso é dito pelo Marcel Mauss, que é um antropólogo que formou uma linha de pesquisa com diversos outros antropólogos, como o próprio Leroy Gourhan. Então, assim, Leroy Gourhan, ele ampliou os objetivos da cadeia operatória que é criada por Marcel Mauss e atrelou a análise tecnológica. Classificou as ferramentas de acordo com gestos de uso, atividades técnicas, cujos objetos são testemunhas materiais e tornam-se um campo de pesquisa. O conceito de cadeia operatória busca dar sentido ao objeto na medida em que objetiva desvendar todo o seu histórico, sendo assim, da mesma forma, transformar algo que é estático aos olhos do pesquisador e que perdurou até o presente em um portador de informações sujeito-objeto, sujeito-sujeito, sujeito-meio e mesmo objeto-objeto. Então, Leroy Gourhan ele ampliou seus objetivos e atrelou a análise tecnológica, classificou as ferramentas de acordo com gestos de uso, a partir daí atividades técnicas cujos objetivos são testemunhos materiais tornam-se um campo de pesquisa. Então, assim, dentro dessa questão de tecnologia e técnica, né, o Cleomar Rocha diz que tecnologia não é a técnica, tampouco o aparelho. A tecnologia é um conhecimento que se lastreia em uma comunidade após a compreensão por comprovações da ciência. E o antropólogo francês François Sigaud diz que não se pode observar diretamente a técnica. Essa invisibilidade torna necessário o recurso de uma ferramenta para descrever que seria a cadeia operatória. Então, assim, o Coupayer,
que é um historiador da arte e um antropólogo, é uma união, um casamento bem interessante. Ele fala que a cadeia operatória permite documentar para os primeiros ou reconstituir a partir de vestígios que os processos sobre a matéria deixaram, para os segundos, as sequências de ações. Então, assim, o Coupayet, ele dá um pulo do gato aí bem interessante, e ele cria, em cima da cadeia operatória, na verdade, ele desacorrenta a cadeia operatória, porque a cadeia operatória ela tinha algumas críticas, que ela era muito em função como é que eu posso dizer assim, dos acontecimentos, e ele dá um pulo do gato aí que ele sistematiza, divide para uma melhor análise acadêmica, incorpora novos pontos de vista e métodos analíticos, a cadeia operatória. O autor desloca o foco do objeto para o processo, se apropria do conceito de transecto, originário da ecologia, e explica como esse conceito pode ser utilizado para expandir, ao mesmo tempo que pode tornar densa a metodologia da cadeia operatória. Seu alcance teórico depende, sim, da questão colocada e da escala de observação, em três níveis: do processo dos elementos recrutados e, por fim, aquele do artefato em si. Pode ser considerada como se apresentasse um tipo de corte nesses três níveis de sistema, que são efetivamente emaranhados em cada ato da vida cotidiana, em níveis e escalas diferentes. Então, o Coupayet, ele traz essa questão da corrente da cadeia operatória, e ele cria, e ele desarticula, ele traz da ecologia uma nova perspectiva, e amplia essa questão da cadeia operatória que foi criada por Marcel Mauss e expandida por Leroy Gourhan, e hoje tem essa nova possibilidade. Então, essa é uma técnica que a gente pode utilizar tanto na arte como nas humanidades digitais, de criar esse transecto, né? Então, o Coupayet apresenta uma cadeia operatória com abordagem descritiva e não comparativa, sem o domínio do social, realçando a heterogeneidade das entidades, tanto humanas quanto não humanas, das matérias. Ele se apropria do conceito de transecto originário da ecologia e explica como esse conceito pode ser utilizado para expandir, ao mesmo tempo que pode tornar densa a cadeia operatória. Eu acho que o meu tempo já foi, então eu vou deixar aqui para, se a gente quiser conversar depois, quem quiser fazer perguntas e tal, né? Aqui vou deixar aqui um pouquinho para a galera que quiser ver o contato aí. Então, acho que é isso, galera. Vamos passar aí para a segunda apresentação. E é isso aí, galera. A próxima apresentação seria a Samela. Ela não entrou, né? Então, vamos para o Leandro. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente começar. Apresentar. Estão vendo a minha tela? Sim. Então tá bom. Então, bom dia, pessoal, a todos. É um prazer estar aqui com vocês, apresentar a síntese do meu artigo, né, chamado As Produções Humanas e as Mediações Ferramentais. Eu sou Leandro Catapan, sou aqui de Curitiba, leciono na PUC-PR. Eu tenho já um mestrado em design, na atualidade, aqui pela UFPR. Na atualidade, estou num processo seletivo do doutorado, e esse artigo já é fruto de uma disciplina que eu fiz antes, agora, até durante a pandemia. Então, chama As Produções Humanas e as Mediações Ferramentais. Tá? Na introdução, eu não fiz um resumo propriamente, mas só uma contextualização, onde eu uni aí três polos, ou três momentos, ou três termos sempre muito discutidos, como a gente viu na apresentação do Rodolfo também, que é a questão da arte, o design e o artesanato. Então, aqui, nessa introdução, eu gostaria de contextualizar para vocês a questão do design, diferenciando-se da arte do artesanato por aliar, né, estrutura projetual a meios especializados de materialização.
eu puxo essa definição, esse enfoque, a partir de Dormer, né, onde ele coloca que no século XX, no início do século XX, o conceito de design se desenvolveu e evoluiu, principalmente por estar atrelado à indústria. E, de uma certa forma, os designers tornaram-se distintos em relação aos artistas e aos artesãos, como a gente vê aqui. Contudo, nessa minha abordagem das ferramentas e dos instrumentos, a gente percebe aqui que Colomina Wigley, eles vão dizer que nas 3 atividades vão ter uso de ferramentas, ou seja, extensões humanas por instrumentos e ferramentas para otimizar o desempenho, né, da produção, tá bom? Bom, diante dessa contextualização, a gente tem o meu problema, né? Então, o meu problema é dado nessa pergunta: se o design e o artesanato presumem o uso de ferramentas, sejam elas mais simples, como extensões corpóreas, ou complexas e mecanizadas, como se desenvolveu a relação entre as produções humanas e as mediações ferramentais, tá? Esse problema, na verdade, ele é um início, eu coloquei um asterisco aqui, ele é um início de uma investigação sobre a aura das produções manuais no design frente à aparente padronização digital. Então, ele é um início, né, vamos dizer assim, é o primeiro momento onde eu estou encarando esse problema maior. Então, esse é um problema, vamos dizer assim, que faz parte dessa construção maior, tá? A metodologia que eu usei para esse artigo, né, foi, na verdade, uma revisão bibliográfica de dois estudos, um do Raymond Williams, né, e um do Gilberto Paim, onde eles vão trazer pensadores e posicionamentos sobre materializações humanas, e eles vão, a partir desses recortes históricos, né, eu estou buscando com eles estabelecer uma análise discursiva, ou seja, dos discursos que esses pensadores que eles apontam construíram ou então disseminavam, né? E para isso, devido a essa dimensão do discurso, eu abordo aí as questões relativas ao Michel Foucault, né, como ele tem esse estudo do discurso estrutural, e aqui eu encaro o design como um objeto e não um campo, justamente para tentar perceber como os discursos se estruturam ao redor dele e a partir dele, no que diz respeito às mediações ferramentais. E a partir desses 2 momentos, eu quero, então, verificar como as reflexões, a partir de significados, produzem discursos no contexto do problema de pesquisa. Só, então, lembrando, eu coloquei o problema pequenininho aqui. Então, se o meu problema é entender as relações, né, entre as produções humanas e as mediações ferramentais, eu usei essa metodologia para tentar chegar, né, primeiro nessa identificação, tá bom? No desenvolvimento, então abordando o trabalho do William, de 1960, né, o recorte do livro que eu peguei dele, ele vai falar sobre o Pugin, o John Ruskin e o William Morris, né, então um arquiteto, um crítico social, um crítico de arte, e o William Morris, que também tem um envolvimento com design e produção social, né. E nesses, até tem uma foto aqui do John Ruskin, uma foto do William Morris e aqui um padrão do Arts and Crafts aí do William Morris, né? Mas nessa primeira abordagem já percebi que ele vai apontar o revivalismo como o resgate de princípios e tradições, né? Então esse mecanização, não focada apenas em instrumentos e máquinas, que é comumente encarado, e sim em processos. Isso foi bem interessante, porque não é apenas uma recusa à máquina, mas sim alguns processos. E no Ruskin a gente percebe até isso quando ele começa a falar, quando ele critica o Renascimento, onde foram estabelecidos alguns cânones, e esses cânones começaram a ser repetidos de forma mecânica pelos os interessados em adentrar no meio da expressão visual, da arte, enfim, né? Então ele falou que isso mecanizou um processo de representação. Então aqui a gente já começa a ver uma diferença, não apenas em relação à máquina, né? E daí, na sequência, também, o Ruskin ele sempre vai apresentar, nessa abordagem do Williams, uma questão entre o orgânico e o mecânico, né? E ele também vai criticar, inclusive, o argumento funcionalista, da forma e função. Ele fala até que isso tem social, de uma forma geral, ele vai falar da repressão do elemento emocional que há no mecânico e até mesmo nessa questão do argumento funcionalista, tá? E o Morris, muito embora, então ele foi representante aí do Arts and Crafts, né, o principal aí membro, né, o criador, vamos dizer assim, ele também recebeu muito rótulo de contrário às máquinas. Contudo, a gente percebe que também na abordagem do Williams, ele busca mostrar que o Morris tem, assim, se opôs aos sistemas de produção e ordenação estética, e não necessariamente ao instrumento, à máquina ou à ferramenta.
Diante disso, eu até coloquei aqui a imagem do Sennett, né, do Richard Sennett, uma citação dele, né, nesse livro O Artífice, porque ele diz aqui, então a gente já começa a perceber que essa discussão ela já é antiga e ainda ela se perpetua até a atualidade na questão do manual e do digital, que vai ser o meu foco final do artigo, né? O Sennett diz que essas mudanças culturais e sociais ainda estão presentes entre nós, ou seja, em termos culturais, a gente luta ainda para entender positivamente os nossos limites em comparação ao mecânico. E socialmente ainda estamos lutando com o antitecnologismo. E daí ele vai colocar, o trabalho artesanal continua sendo o foco em ambos os casos. Então a gente percebe que essas questões do Ruskin e do Morris têm a ver com essas questões aqui que o Sennett aponta, né? E daí, na abordagem do Paim, ele vai ter também vários personalidades, como arquitetos, filósofos, historiadores. Eu listei alguns para vocês poderem ter uma ideia, né? Então, ele vai, por mais que ele esteja falando mais de ornamentos, nesse livro do Paim, ele está também abordando a questão de como que são produzidos esses ornamentos. Então, entra a questão industrial ou manual, tá? Então, o historiador Alois Riegel, ele vai dizer que a beleza dos ornamentos, ela está na simplificação formal. Então, a gente já percebe aqui uma busca pela simplicidade para a adequação à máquina. O arquiteto Adolf Loos, muito embora ele tenha uma visão bem crítica em relação ao ornamento, ele também tem uma abordagem, que ele até tem um artigo, né, que chama Ornamento é Crime. Ele tem uma abordagem onde ele fala sobre o conhecimento dos materiais que o Paim ressalta, ou seja, processos otimizados para resultados mais simples. E o filósofo Ernest Bloch, ele vai dizer que deve acontecer um rompimento entre a arte e a indústria para que a mecanização assuma a sua linguagem e que ela não se transforme apenas numa imitação, num simulacro do artesanal. Eu coloquei essa foto aqui, que é de um ambiente do Adolf Loos, onde a gente percebe essa austeridade, essa limpeza e essa fuga do ornamento, né? E essa questão mesmo dos resultados mais simples que ele busca, né? Ainda nessa abordagem do Paim, temos outras pessoas como Le Corbusier, o Bernard Leach, que é um ceramista, e o Louis Sullivan, que é um arquiteto também, onde vão existir outras abordagens no que diz respeito a essas extensões humanas, né? Então, o Le Corbusier, ele identifica a natureza mecânica do ser humano, que é interessante, ou seja, os braços, as pernas, as mãos, elas possuem um quê de mecanicidade, né? Ou seja, de máquina, né? E ele fala sobre objetos tipo, né, que são extensões dos membros humanos. Então, é uma abordagem interessante já para o trabalho também. E o ceramista, o Bernard Leach, ele diz que os ofícios artesanais, segundo o Paim, deveriam ter alguns critérios de qualidade que se distanciassem um pouco da coisa de sentimental ou idealista exagerada, né? Então, até coloquei aqui essa cerâmica do Bernard Leach para vocês verem como ele tem essa busca mais, vamos dizer, quase funcionalista aí na sua produção, né? E o arquiteto suíço Louis Sullivan vai falar sobre a suspensão temporária do ornamento para se reavaliar suas verdadeiras possibilidades. Então, muito embora a gente veja que aqui temos as questões aí do ornamento muito presente, estamos falando de como eles são produzidos também. O Paim quer falar um pouco, quer mostrar isso também, né? E daí a discussão que eu proponho é que, diante dessas duas frentes que eu mostrei para vocês, que o uso de ferramentas manuais ele vai carregar um aspecto emocional que vai se conectar a Ruskin e Morris. Muito embora o Ruskin tivesse uma crítica social muito forte, e o Morris também, tá? Enquanto para Riegel e Loos, há a presença de uma racionalidade atrelada a processos e conhecimento dos materiais. Então a gente percebe um pouco essa diferença da abordagem, né? E o que vai se repetir também no Bloch, no Le Corbusier, no Leach e no Sullivan, no que diz respeito a investigar linguagens plásticas inerentes aos diversos materiais. Por que eu coloquei, então, essa imagem do Marcel Duchamp? Porque se você for reparar, eu até não cito isso no artigo, mas eu percebi isso na hora que eu estava fazendo a apresentação, que no próprio dadaísmo, quando o Marcel Duchamp faz esses ready-mades, que é pegar esses objetos industriais e trazer para o universo da arte, ele está, de uma certa forma, fazendo também, colocando em confronto essas questões de emocionalidade, digamos assim, da produção manual, na arte, o que for, frente a essa racionalidade industrial, ou seja, ele quer confrontar. Então, por isso que eu coloquei isso como uma possibilidade de discussão que o artigo promove, tá? E daí a discussão mais ampla, que daí tem a ver com o meu tema mesmo, né, aquele tema problema maior, é a questão do digital e do manual, né? Então a gente vê que hoje em dia o designer ele tem possibilidades vastas de materialização, ele pode se materializar suas criações de diversas maneiras. E essas possibilidades, elas geram discursos, né, que vão dar preferência a uma ou outra forma de materialização. Daí, de novo, eu puxo aqui a questão desse background do Michel Foucault, de encarar o design como objeto e não como campo, né? Então, sendo um objeto, ele é composto de várias construções de significado, né?
E daí é até interessante perceber que nesse artigo, essa discussão entre o digital e o manual, eu puxei de novo aqui uma referência da Colomina e Wigley, onde eles tentam fazer uma arqueologia do design e eles demonstram que ela é não linear e não evolutiva, ou seja, ela é composta de espaços, direções, convergências e divergências, né? Então, assim como essa questão do digital e manual. Então, não é só essa questão do manual ou do industrial, né? Então, para Foucault, a dimensão discursiva era estruturada por significados das formas de produção dos resultados e por meio deles. Então, por isso que o design, nessa hora, eu uso esse background filosófico aí do Foucault para tentar entender essa não apenas como uma dualidade, uma oposição, e sim como que esses discursos se construíram. E também eu até coloco uma citação do Marcos Beccari aqui, onde ele diz que até 1990 a gente tinha a separação entre mídias analógicas e digitais mais plenamente, né? E hoje em dia não, os dispositivos analógicos ou aqueles que são manuais, que eram mais manuais, tipicamente manuais, eles sobreviveram e renascem sob formas híbridas, acopladas e mestiças, tá bom? E daí agora a conclusão é essa, né? Então, se o meu problema era entender as relações, eu entendi que essas relações entre produções e mediações ferramentais, é um cenário impreciso aí, desde aquela época do Ruskin, do Morris e tudo mais, os outros que eu estudei, até os dias de hoje. Por isso que a gente percebe nos desdobramentos a oposição entre o analógico e o digital ainda de maneira muito complexa de se entender, como se o analógico fosse o contrário do digital. E de uma certa forma eu percebo que não é exatamente dessa maneira, que é isso que eu estou pesquisando, né, tentando pesquisar, né. Um motivo seria a possível revalorização do handmade na atualidade como uma tentativa de evocar o orgânico em resposta a essa auto-informatização do mundo, essa saturação de ferramentas e ambientes digitais que a gente vive na pandemia agora, né? Então, mas eu vejo que não é só isso, isso é uma possibilidade, vamos dizer assim, quase que superficial de entender. A gente percebe que a imprecisão nesse cenário é muito maior e talvez devido aos discursos que as constroem, tá? E eu coloquei uma imagem aqui que é uma placa de computador que foi extraída a partir de um decalque com papel sulfurizê, ou seja, uma coisa bem manual, e no fundo temos uma coisa digital ali, tá bom? Então era esse o meu artigo, espero que vocês tenham gostado. Aqui estão as ferramentas, as referências que eu usei, né, nesse momento, tenho outras no artigo também, e daí estou aberto depois para a gente ver as perguntas e as dúvidas e as discussões. Obrigado pela atenção. Opa, valeu, galera. Não tinha ligado o microfone. Conseguiram? Me ouviram? Deu certo? Sim, deu certo. Que Show bom. de bola. Parabéns Obrigado. aí pelo artigo. Obrigado. Então, vamos passar agora para a Lorena. A Samila não apareceu, né? Vamos lá, Lorena. Então eu vou compartilhar com vocês a minha tela, minha apresentação. Só um instante. Só um instante que ele está dando algum erro aqui. Tranquilo. Engraçado que agora eu fiz o teste e deu certo, né? Acho que agora vai. Vocês estão vendo? Não está aparecendo nada ainda não, Lorena. Uai.
Gente, para mim aqui está como aparecendo. Eu posso fazer o seguinte, eu posso reiniciar, atualizar aqui a aba. Tenta aí, qualquer coisa, uma outra saída, você pode me mandar por e-mail também, eu tento apresentar aqui, não sei. Ok, rapidão. Tá. Vamos lá, vamos de novo. Agora, né? Vocês estão vendo agora? Agora sim. Era questão de atualizar, né? Então, gente, boa tarde, desculpa pelo pelas pequenas falhas, né, que sempre acontecem. Eu sou Lorena Ferreira Alves, eu sou doutoranda no Departamento de Artes Visuais da UNB, na linha de Arte e Tecnologia, e hoje vou mostrar para vocês uma pequena parcela, né, um pequeno pedaço do minha tese de doutorado, que eu trabalho com o tema da arte e vigilância, né, Art Surveillance, e hoje eu quero falar sobre um pouco de arte surveillance e o capitalismo de vigilância com vocês. Bem, o capitalismo de vigilância, ele é um conceito da Shoshana Zuboff, que ela fez esse conceito, né, em que ela fala sobre, eu uso um artigo dela do capitalismo de vigilância, que ela trata, em vez de ser o Big Brother, como o Big Other, né, mais pra frente eu vou falar porque que ela diz que é Big Other, tipo o grande outro, em vez de ser um grande irmão que cuida, é um grande outro, enquanto temos empresas de vigilância que está cuidando de uma forma não tão não, que não tenha tanto cuidado com a subjetividade das pessoas, né? Então ela fala que o Big Data segue essa lógica capitalista de acumulação, né? Ela faz essa relação com o capitalismo e que essa nova forma de capitalismo de informação visa prever e modificar o comportamento humano como meio de produzir receitas de controle e do mercado. Então, ela fala sobre uma mineração de dados vigiados na web, que segue uma lógica de acumulação, né? Ou seja, uma lógica capitalista que vem desde lá da produção de massa, que vem desde do século XVIII. Então, ela fala que são esses dados massivos retirados, né? E do seu contexto, né, para ser comercializado, né? São dados pessoais que são monetizados, trocados e monetizados. Ela fala dessa indiferença formal entre empresa e população, né? Que ela fala que a extração de dados se resume a uma ausência de reciprocidade entre empresa e a população. No trabalho dela, ela analisa os artigos publicados por Hal Varian, que ele é o chefe de economia do Google, né? Então, nos artigos dele, ele fala sobre, ele deixa muito clara essa indiferença, né? Que ele fala que a extração de dados, ela acontece através de uma via única. Ou seja, os dados são descontextualizados, né? Da sua fonte, os dados pessoais são retirados descontextualizados das suas fontes e são utilizadas, né? Elas alimentam os algoritmos, né? De previsão e realimentam. Então, elas são utilizadas para fazer vários tipos de cálculos para diversos fins. Então, ela fala sobre essa questão do Big Other. Então, com essa questão dessa indiferença formal, em que os cálculos estão fazendo só previsões para depois retornar ao usuário como forma de oferta de produtos, de alguma forma tentar ausentar uma responsabilidade de alguma coisa que não vai dar certo. Se não der certo, é só um problema técnico que ocorreu, né? Então, igual o dono do Facebook, o Zuckerberg, falou no começo do Facebook, quando ele se popularizou, ele falou que se está dando algum problema é só não usar o Facebook. E não é mais assim, sabe? Agora as questões são bem mais complexas e está tendo agora uma pressão para que essas empresas tenham sim uma responsabilidade social.
E ela também fala do machine learning, né? Que agora, principalmente com a chegada, com a vinda, né, do futuro, internet das coisas, perdão, futuro internet das coisas, vai se ter uma capacidade de predição, intuição, indução de comportamentos em tempo real, né? Então as coisas vão estar todas conectadas e com os algoritmos acontecendo, aprendendo em tempo real, fazendo previsões em tempos reais, vai ser mais fácil, né, vai ser mais viável uma capacidade de predição e indução de comportamento em tempo real. Hoje isso já acontece, mas vai acontecer de uma forma bem mais rápida, né, de uma forma bem mais eficaz. Outro conceito que eu quero trazer aqui para vocês é o conceito de economia psíquica dos algoritmos, né? Que é um projeto que é desenvolvido no Media Lab do Rio de Janeiro, pela Fernanda Bruno, a Ana Benz e o Paulo Faltei. Eles falam sobre esse crescente aumento de interesse utilização de dados psíquicos, né, e emocionais. Os dados psíquicos e emocionais não são apenas o compartilhamento de os cliques que a gente faz em aplicativos e plataformas, os compartilhamentos, visualizações. Seriam também, esses dados psíquicos são os GIFs, seriam os GIFs, os memes que a gente compartilha, né? As figurinhas. Então, a Fernanda Bruno, né, e os demais pesquisadores falam que tem uma busca agora por algoritmos que tenta encontrar uma tonalidade emocional das pessoas. Então, esse aumento de busca, né, por dados relacionados a emocionais, como uma aba que tem de sentimento, atividade, que tem no Facebook também, tenta enxergar um pouco mais, né, ter um avanço maior sobre um entendimento do comportamento humano. Então, eles vão falar de um laboratório de plataforma, ou seja, um comportamento de usuário em constante análise e experimentação. Então, agora com esse novo modelo que eles falam que de economia psíquica, é, é, os dados, né, psíquicos, eles vão ter mais probabilidade de prender a pessoa dentro de uma plataforma. Então, é um novo modelo que eles estão chamando agora de um modelo que é behavioral design, né? Que são tecnologias persuasivas em que se busca engajamento e atenção através de hábitos, né? Hábitos construídos por estímulo e recompensas. Então, quando se há engajamentos emocionais dentro desses aplicativos e plataformas, há prende uma atenção, né? Você fica mais tempo consumindo aquilo. E quando você fica mais tempo, mais você engaja dentro de um aplicativo, uma plataforma, e mais dados são recolhidos, né? Então, tem aqui alguns exemplos, né, feitos esse ano dentro deste projeto também, do Media Lab do Rio de Janeiro, que são o crescimento de procura, agora também na pandemia, de aplicativos de autoajuda. Então, eles fizeram uma traçagem, né, para onde é que os dados estão indo desses aplicativos, através da ferramenta Exodus, que mostra para onde é que os dados estão indo. E que a gente pode ver aí, muitos desses aplicativos de autoajuda, eles têm uma relação com o Facebook, né? Vai para o Facebook, vai para o Google e outros, essas são as principais, né? Das grandes empresas e também para outras pequenas empresas que coletam os dados, né? Então, opa. Então, esses são alguns exemplos de aplicativos de autoajuda que contêm uma grande quantidade de dados emocionais e psíquicos, né, para poder depois ser utilizados pelas empresas. Também tem um exemplo, né, de, de uma, se eu não me engano, foi em 2014, 2015, que tinha um aplicativo que
é Disease Your Digital Life, né? Que era um aplicativo de personalidade que muitas pessoas entraram para medir sua personalidade do Facebook. Então, através desse aplicativo que eles tinham divulgado e muitas pessoas usaram, eles conseguiram coletar vários insights, né, chamam de insights, ter vários insights sobre o comportamento humano e sobre as preferências, né, sobre a personalidade das pessoas. Esse aplicativo, junto com demais dados do Facebook, eles fizeram parte daquele escândalo da Cambridge Analytica, né, em que em 2016 foi o campo eleitoral do Donald Trump, e a Cambridge Analytica, que era essa empresa, né, que falava que estava colhendo esses dados para uso científico, mas pegou os dados dos usuários, traçaram perfis dos usuários e divulgaram, e fizeram uma divulgação de campanha a favor do Trump para pessoas que estavam mais vulneráveis a receber e aceitar as ideias políticas deles, os ideais deles, né, que ajudou também a eleger o candidato. A gente também vê uma questão muito parecida aqui, a questão da fake news no Brasil, que também aconteceu nas eleições de 2018, e essa relação entre dados, né, das grandes empresas, esse capitalismo de vigilância, essas trocas, interferindo profundamente nas questões políticas e democráticas, né, do país. É o Brasil, Estados Unidos e dentre outros, né. Vou falar um pouquinho da Art Valence. Saiu esse começo do ano, em janeiro, né, um documentário Coded Bias, que é um documentário que fala sobre uma artista estudante do MIT, e ela é um documentário dessa artista ativista, né, que ela estudava em sua instituição e lá tinha um software de reconhecimento facial. Porém, quando ela se colocava diante da câmera, o rosto dela não era reconhecido, até que um dia ela vestiu uma máscara branca e o rosto dela foi reconhecido, né? Então isso levantou uma grande discussão, um grande estudo sobre como é que esses algoritmos eles estão incorporando, né, problemas sociais já enraizados. De alguma forma os algoritmos estão pegando esses problemas, né, que os designers fazem os algoritmos são feitos por nós, estão de alguma forma continuando, né, esses problemas sociais enquanto racismo, né, que ela vai trazer nesse documentário. Saiu uma coluna, né, na revista Zoom, também esse ano, da Gisele Bündchen, da USP, também, do design da USP, que ela fala, né, ela também cita esse documentário, e ela faz uma questão, né, por que ocorrem tantos erros de identificação de pessoas negras em softwares de reconhecimento facial, né? E que a gente tem uma volumosa quantidade de identificação de traços de rostos brancos, enquanto de uma identificação de rostos negros não tem tantas, né? É uma quantidade muito grande de dados de pessoas brancas comparados às pessoas negras. Então, ela também cita um estudo, né, feito no Google Cloud Vision, que é uma tecnologia de inteligência artificial e de learning machine também, que interpreta imagens, né? E nesse estudo, os cabelos crespos eram interpretados como sendo perucas. Então, levanta também essa discussão desse racismo dentro do algoritmo, né? Que até a Gisele fala que no tema do texto que ela publica no Zoom, é o racismo algorítmico, né? E eu também quero trazer essa obra de arte Valence, né, da Hayley Dewey, que foi feita em 2012, 2013. Ela é cientista genética e também artista, né? Ela vai falar dessa questão do DNA, de uma vigilância biológica, né?
uma vigilância biológica que consiste em transformar os corpos em dados, né? Então, ela coleta nas ruas de Nova York chiclete, cabelo, bituca de cigarro, e ela analisa no laboratório dela e, a partir das informações genéticas do DNA, ela faz ela fabrica rostos em tamanho real em 3D. Então, ela fala dessa vigilância biológica e, dentre as problemáticas de privacidade que pode haver, né, na vigilância biológica, que é uma ferramenta que futuramente, provavelmente, bem provavelmente futuramente, vai ser implementada para poder tentar resolver casos de crimes, né? Ela também fala sobre essa questão do racismo, né? Porque tem um determinismo e um estereótipo enquanto pessoas que são da África, pessoas que são europeias, que são pessoas asiáticas, por exemplo. Ela fala que são determinismos de traços de continentes que são estudos de uma ciência racista que vem desde o século XVIII. E ela deixa muito claro, né? Ela quer lembrar que a raça ela não é identificável geneticamente. Então, se tem as empresas falam que elas têm um tipo de exatidão para produzir o rosto, mas é uma exatidão duvidosa, porque são vários outros fatores também. A gente tem o fator de ambiente, a gente tem o fator da pessoa, o que é um rosto masculino, o que é um rosto feminino. E se a pessoa for uma pessoa trans, e o que é um estereótipo de rosto negro e estereótipo de rosto branco. Então, ela fala que todos esses estereótipos elas são colocados dentro de uma análise de algoritmos para se poder adivinhar como é que era o rosto de um suposto DNA que eles colocaram, né, que eles estão analisando. Então, ela fala que esses algoritmos podem, de alguma forma, né, de alguma forma, servir para colocar ainda mais corpos negros na cadeia, não criminalizar mais os negros, por essa questão de estereótipos de cor de pele e traços de continentes, né? Então, ela fala que, embora existam alguns traços com a cor dos olhos e do cabelo que podem ser previstos a partir do DNA, com um elevado grau de certeza, a maior parte do FDP, que são as empresas de desenvolvimento de fenotipagem genética de DNA, baseia-se em compostos estatísticos derivados algoritmicamente. Se abrimos e olharmos para as partes componentes, né, verificamos que refletem os pressupostos e motivações dos seus designers. Então, é uma forma da gente poder pensar o quanto de problemáticas sociais estão sendo implementadas nos algoritmos. Não são problemas técnicos de um cálculo mal resolvido ou alguma coisa que ainda não tá sendo exata. São estereótipos que estão sendo colocados nos algoritmos e a gente está meio que continuando as mesmas problemáticas sociais dentro de uma distribuição de informações dentro dos aplicativos e dentro das plataformas. Com isso, eu deixo aqui o meu contato, né? Quem quiser ver o meu site e meu e-mail, quem quiser entrar em contato comigo. Com isso, eu abro para discussões sobre o tema. Obrigada. Obrigado, Lorena. Então, eu acho que foram já todas as apresentações, né? A gente tem que relatar aqui que a Samela não participou da mesa, então não teve a apresentação dela. Então tá aberto aí para quem quiser fazer perguntas, quem quiser conversar e tal. Então aberto ainda, temos alguns minutos. Perguntar. Eu vou começar. Leandro, achei muito interessante, parabéns pelo trabalho.
Obrigado. Você falou dessa mestiçagem entre o analógico e o digital. Você acha que vai chegar uma hora que não vai se ter mais essa preocupação e tentar, de alguma forma, diferenciar os dois? Obrigado, Lorena. Adorei teu trabalho também. Na verdade, assim, o que eu percebo que, na verdade, essa polarização entre o digital e o analógico, né, eu escolhi o Foucault para tentar ver esses discursos e entender como que eles se formam, é justamente para ver se ela é verdadeira ou não, porque o analógico, se for ver a definição de analógico, ele é uma metáfora. No digital também temos o analógico, quando você vê lá uma tesourinha para cortar, sabe, um envelopinho para mandar um e-mail. Então, na verdade, a minha busca é muito tentar dizer que, na verdade, essa terminologia analógica não se adequa muito a essa questão como oposição do digital, entendeu? Então, acredito sim que isso prejudica um pouco. No meu trabalho, eu quero estudar um pouco a aura das coisas, né? Então, por que as pessoas às vezes têm uma aura maior quando é produzido manualmente uma coisa do que no computador? Então, de uma certa forma, eu vejo assim que talvez essa aura, ela também possa estar na questão do digital. Como você que estuda arte digital, enfim, você percebe que é possível termos uma aura tão característica como das manualidades também no digital. Mas parece que isso vem ainda de como eu estou vendo lá desde o Ruskin, parece que vem ainda tem pessoas que vão dizer, não, no computador não é, não, eu faço colagem, né? Então eu penso assim, fazer colagem analógica, você coloca analógica, eu cortei um livro, eu fiz aquilo fisicamente, mas fiz no Photoshop, parece que não é tão, sabe assim, não, fez a colagem no Photoshop, então já é meio que um reflexo, uma cópia, talvez. Então é meio nesse sentido, sabe, Lorena? Assim, claro, eu acho que eu quero sim tirar, como você falou, quero que não tenha mais essa questão de aura só porque uma coisa foi feita manualmente ou porque ela foi feita no computador. Eu quero tirar essa, vamos dizer, estou com essa utopia, vamos dizer assim. Não sei se respondi a pergunta. Obrigada, Leandro. Legal. Eu também tenho uma pergunta para o Rodolfo. Gostaria de fazer uma consideração. Achei muito interessante, Rodolfo, que você comentou sobre a cadeia operatória do Leroy, daí do mouse, e daí essa nova perspectiva com que esse outro autor colocou, né? Que você colocou. Eu achei interessante a questão de isso ser uma técnica para criar esse transecto que você falou. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, como que eu posso... Porque eu escolhi o Foucault no meu trabalho para tentar fugir um pouco digamos assim, do estudo focado no design, né? Então, assim, muito específico de ferramentas, de tecnologias. E eu achei legal essa coisa que você trouxe da cadeia operatória. Se você puder falar um pouco mais, só para... Bom, então, a cadeia operatória, ela é um estudo, né, inicialmente iniciado pelo Marcel Mauss, que é a galera da antropologia. Uhum. Então, a cadeia operatória, ela tenta relatar desde o início até o final, por exemplo, nós que estamos no design, né, assim, como que o processo operatório, desde o início até o final da construção de uma capa de um livro, né? Então, assim, quando a gente vem trazer para a nossa área, a gente pode fazer esse relato do processo, né? Então, assim, o que eles tentam na antropologia é mostrar a questão da técnica. Então, assim, o que a galera fala, assim, é que você não consegue ver a técnica, a não ser que você descreva ela, né? Assim, aí ele dá a questão de cavar um buraco com uma pá, você não vê a técnica, a não ser que você descreva ela. Então, assim, a cadeia operatória vem nesse sentido, de uma descrição Uhum. de uma cadeia de operação, né? Assim, se a gente for pegar bem pelo nome mesmo, né? Uma cadeia de operações e é uma descrição antropológica. Então, o antropólogo, ele senta lá e ele descreve tudo que ele vê, né? De uma forma etnológica, né? Então, assim, quando o Copaier, que ele é antropólogo e é historiador da arte, o cara tem uma formação, assim, fantástica, né? Então, assim, quando ele traz isso para essa questão mais artística, ele tenta, aí ele desloca, que é o que o próprio, que uma galera faz, né? Por exemplo, o cara lá dos rizomas, lá, o Deleuze, né? O rizoma, ele trouxe, se eu não me engano, da botânica. Uhum.
eu acho que ele trouxe da botânica, né, que são as raízes e tal, e ele trouxe para explicar o conceito da sociedade em rede, que as informações elas são rizomáticas e tal. Então, assim, o que que o Copaia faz? Ele é o pulo do gato, né, que eu acho que a gente tem que aprender, assim, dar esse pulo do gato, o cara trazer um conceito de um determinado local e falar, ó, isso daqui é meu, né, e o próprio, qual que é o nome também daquele cara, da Sociedade do Espetáculo Debord? O Guy Debord também, a sociedade sempre foi sociedade do espetáculo, né? Os pintores pintavam a galera, todo mundo retratado ali naquele negócio. Aí o Guy Debord pegou na sociedade nessa sociedade assim massificada e aí falou, ó, sociedade do espetáculo. E aí virou uma parada dele assim, né? Eu acho que esse é o pulo do gato aí desses caras aí, os caras são muito, muito bons nisso. Então, o que que o Copaí ele fez? Ele deslocou aí essa questão do transecto, né? O transecto ele é uma linha imaginária que na botânica o pessoal pega de uma árvore até, sei lá, 10 metros numa pedra. Aham. Assim, vamos imaginar isso, assim. E aí, nesses 10 metros, ele vai estudar tudo que tem ali, de micro-organismo, de vegetal, de não sei mais o que. Então, assim, ele traça uma linha imaginária de um local até outro, e ele estuda tudo que tem ali, micro-organismo, vegetal, mineral e tal. E aí, a partir disso, ele traz a observação dele, e aí essa foi a jogada. O que que o Copaie fez? Ele pegou a cadeia operatória, uniu com o transecto, e aí ele começou a estudar, e aí ele dá e aí ele traz uma coisa mais simbólica, né? Então, ele tem até um exemplo que ele dá um exemplo do cachimbo de Magritte lá, isso não é um cachimbo, né? Porque ele é uma representação. Então, ele também começa a trabalhar um pouco mais essa questão dentro da cadeia operatória, né, que é uma representação, que aquilo realmente acontece, não é aquilo realmente. Então, ele traz a questão da descrição e tal, e traz o transecto, e eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu consegui falar aí bem do negócio. Não, deu certo. Obrigado, querido. Valeu, obrigado. Então, galera, mais alguém que está aqui de verdade quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa aí? Se não, acho que a gente pode encerrar. Eu não tenho nenhuma pergunta. Eu acho que foi fantástico, assim. Parabéns aí, Leandro. Parabéns lá. A Lorena eu já acompanha aí a pesquisa dela. E, assim, então, show de bola. Brigadão aí para vocês. Se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, tá? A bola tá com vocês aí. Eu adorei também, só para complementar o teu trabalho, Lorena, que eu queria fazer um comentário sobre a questão que você falou da economia psíquica dos algoritmos, né? E você citou os GIFs e os memes, né? Como isso também pode ser uma forma de você entender a questão emocional no meio digital, né? Eu falo porque eu fiz um trabalho com alunos de iniciação científica sobre GIFs e memes. Daí eles partiram, a aluna pesquisou também com pessoas, mas eu não conhecia essa questão da economia psíquica dos algoritmos. Você tem algum autor, assim, alguém que eu pudesse, fora aqueles que você citou, né, que é a Ana Carolina, Paulo Faltai e Fernanda, né? Esse tema é do projeto Ah, do Media Lab tá. do BR, desculpa, Media Lab do Rio de Janeiro. Então é um Tá, eu vou projeto anotar deles. aqui. Tá bom. No site deles tem as referências, né? Mas Aham. acredito que esse termo é deles mesmos, da Fernanda Bruno, Tá. dos restantes pesquisadores. Mas Aí eu eles vão anotei aqui. usar outros autores, né? Eles vão usar, inclusive, o capítulo de vigilância das UBA, eles vão usar a Rovlois, Antoniette Rovlois, que ela vai falar da governamentalidade algorítmica, dentre Aham. outros. Ah, legal. Mas achei muito interessante essa parte do teu trabalho também. Parabéns. Tá, obrigada. Eu não coloquei meu e-mail na apresentação, eu vou colocar aqui, caso alguém queira falar comigo. Desculpa, tá? Vou colocar aqui no chat, leandrocatapan@gmail. Eu acabei Mas, esquecendo de colocar, caso vocês queiram também falar comigo, tem aqui. legal. Bom, então acho que é isso, né, galera? Vamos finalizar aí. Show de bola. Parabéns aí para todo mundo. Que a gente finalize aí as coisas com sucesso. Com certeza. E Valeu, queria fazer abração. um convite também. Você acha que não vai embora, não deixa vocês ir embora. Eu queria fazer um convite rapidinho. Está Passa. acontecendo as performances da exposição e-mail, né, 12.0, que também é anexada com o nosso evento do Hub. E às 7 horas, todos os dias, até quinta-feira, né, hoje, quinta-feira, às 7 horas está tendo performances de live coding. Uhum.
hoje tem uma performance e amanhã eu vou performar com o coletivo que eu faço parte, que é o Nomad Lab, de audiovisual. Quem quiser se interessar, assistir, está no site do E-mail 12.0 da exposição. Show. Só em Lorena, ele também está no site lá no Eventbrite, não tem? Ele não está também, onde a gente entra lá para entrar na sala aqui? Não tem um link para exposição lá ou não? Eu não vi o link de exposição lá. O link da exposição eu vi no site da exposição que estava sendo online. Ah, tá. Não, show de bola. Então, valeu, galera. Um abração aí. Valeu, prazer. Até mais. Valeu, Prazer, tchau, tchau. até mais. Um abraço para vocês. Sair. Já pode sair? A Bruna já liberou? Acho que sim, né? Obrigado, Valeu, Bruna. Obrigadão. Tchau, tchau. Falou, Leandro. Tchau, tchau.